1500 anos depois de Cristo, portanto, nos primeiros 68.500 anos de existência do Homo sapiens, qual foi a nossa evolução? Relativamente moderada para 68.500 anos. Ou seja, nós começámos por viver em cavernas e ser recoletores, e em 68.500 anos evoluímos daí a fazer uns barcos de madeira e a dar uns passeios aí pelo Atlântico. Foi a evolução do homem nos primeiros 68.500 anos, em termos tecnológicos, de nível de vida. Foi ser capaz de deixar de viver em cavernas e apanhar aquilo que a natureza lhe dava, a conseguir organizar uns animaizinhos domésticos para nós nos alimentarmos, e depois fazer uns barcos porreiros para deixar lá ver se há aí outras coisas onde a gente... A criação de valor económico nos primeiros 68.500 anos era quase inexistente. Não se criava valor económico, ou seja, a riqueza mudava de mãos, não se criava. Se alguém queria enriquecer, só tinha uma forma de enriquecer. Era tomar a riqueza de outras pessoas. Por isso é que se começou a navegar pelo mundo fora para ir tomar riquezas onde elas não estavam tomadas. Por isso é que a guerra era a forma do ser humano se relacionar com os outros seres humanos. Porquê? Porque a única forma que eu tenho de me apropriar de maior valor económico é invadir outro país e ficar com aquilo. Então a guerra era a maneira de se fazer as coisas. Não havendo criação significativa de valor económico, o valor económico limitava-se a mudar de mãos. E durante 68.500 anos a coisa foi mais ou menos assim. E de 1500 depois de Cristo até agora... Oi, que a caneta não escreve, se calhar está partida. O efeito foi este. De 1500 anos depois de Cristo até mais ou menos 1850, a evolução foi brutal. Desde os descobrimentos até à Revolução Industrial. A Revolução foi brutal. 350 anos. Fábricas. Otimização do processo de produção. Comércio. Aí começa a criar-se valor económico a sério. Evolução brutal. O mundo, a economia evoluiu mais de 1500 a 1850 do que em toda a história anterior da humanidade. Bom, e da Revolução Industrial até agora, então, Nossa Senhora! Brutal. Mas só os últimos 20 anos, se calhar os últimos 20 anos, se calhar é aqui. Isto significa o quê? Esta mudança tem vindo em aceleração. É cada vez maior, é cada vez mais rápida. Vou dizer outra vez. A mudança é cada vez maior, é cada vez mais rápida. Pela tendência de 70 mil anos, parece-vos que isto vai abrandar? Se nós vimos em aceleração exponencial nos últimos 70 mil anos, parece-vos que vai abrandar? O que é que vai acontecer nos próximos 10? Vai ser mais rápido do que nos últimos 10. E nos 10 seguintes, ainda mais rápido do que nos 10 que vêm aí e do que nos 10 anteriores. Então nós vamos continuar a viver em aceleração. E temos de nos preparar para isso. Isto não vai acalmar. Vai ser cada vez maior. Já viram onde é que é a mudança, o tipping point? 1500 anos depois de Cristo. Sabem porquê? Sim, e porquê? Está muito relacionado aos descobrimentos também, é exatamente isso, os descobrimentos, porque até 1500 anos depois de Cristo, qualquer pergunta feita por um ser humano encontrava resposta na Bíblia. A pergunta é esta, o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz que é isto, então é isso. Ah, mas a mim parece-me que não é, então a gente queima-te numa fogueira. Okay, o que é que achas? É exatamente o que o Paulo está a dizer. Então a gente queima-te numa fogueira. Não, acho que é a Bíblia que está certa, claro. Até porque eles queimavam mesmo.
a pergunta é esta. O que é que diz a Bíblia? A Bíblia não diz nada em relação a isso. Então cala a boca, não voltes a fazer a pergunta. Mas a pergunta não é interessante. Queimarmos-te numa fogueira também parece. Se Deus quisesse que tu soubesses isso, tinha escrito a resposta na Bíblia. Então não te metas onde não deves. Mas nessa altura, e muito por força dos descobrimentos, o que é que os descobrimentos trazem? Trazem-nos a obrigação, entre aspas, forçam-nos a ser um bocadinho mais científicos. A não procurar apenas na Bíblia resposta para as coisas. Quando um barco saía daqui para o Atlântico, precisava de começar a orientar-se pela ciência. Não podia perguntar a Deus de onde é que vinha e para onde é que ia. Precisava de começar a medir esse progresso, de encontrar formas de quantificar as coisas. Os próprios barcos, nos descobrimentos, começaram a levar o mais próximo que havia de cientistas, que eram, de alguma maneira, eu não queria chamar-lhe de cientistas nem matemáticos, mas pessoas com uma sensibilidade grande para a quantificação, que iam, por um lado, mapear novos territórios, por outro lado, mapear quer flora, quer fauna que estava a ser encontrada. Então, os descobrimentos forçam-nos a introduzir a quantificação na nossa vida, a matematização. A matemática é a partir daqui que evolui. Até aqui a matemática era uma coisa muito simples, mas a partir daqui a evolução matemática é absolutamente brutal. Porquê? Porque se libertarmos um bocadinho do colete de forças que nos impedia de ser científicos, que nos impedia de colocar perguntas, que nos impedia, por consequência, de encontrar respostas. De 1500 a 1850 a mudança é brutal, mas em 1850 torna-se ainda mais brutal. Qual é a viragem? 1850, mais coisa, menos coisa. A Revolução Industrial. E o que é a Revolução Industrial? É a introdução dos conceitos matemáticos às empresas. É a matematização e a quantificação do processo económico, do processo produtivo. E é muito curioso que nós nas PME ainda hoje muitas vezes fugimos desta quantificação. Pessoal, isto não é sequer já século XX, é século XIX. E a gente continua a não querer medir. Não medindo, não controlamos. Mas a partir daqui é um disparo. E este disparo é a aceleração sempre relacionada a algoritmos matemáticos e à ciência. Então é verdadeiramente incrível. Só que isto não vai desacelerar. Isto vai aumentar. E a mudança é sempre fora da nossa zona de conforto. Como dizia o general Schwarzkopf, general americano, eu admito que tu não gostes da mudança. Podemos testar como é que te vais adaptar à extinção. Porque a teoria da evolução das espécies, Charles Darwin, mais ou menos nesta altura, exatamente, fala exatamente da sobrevivência dos mais adaptáveis, não é dos mais fortes. Não é dos mais fortes. Não é dos mais fortes, não é dos mais inteligentes, não é dos mais rápidos, é dos que têm capacidade de se adaptar. Survival of the fittest. Os mais fortes eram os dinossauros. Os mais fortes eram os dinossauros. Não estão cá para contar a história. Não tiveram capacidade de se adaptar. Então, na economia, nas empresas, no mercado de trabalho, o progresso vem de quem for capaz de viver paranoico num mundo onde a mudança será cada vez maior. Ao mesmo tempo, é, de alguma forma, uma das alturas mais interessantes para viver, porque nunca as coisas mudaram tão rápido, não é? Não, principalmente a minha geração, eu acho que é difícil, mas é verdadeiramente encantador, porque eu nasci num mundo verdadeiramente analógico e hoje vivo num mundo não totalmente, mas esmagadoramente digital, não é? Os meus filhos já nasceram num mundo digital. Para eles é muito mais intuitivo, não é? Hoje uma criança com 3 anos pega num iPad e brinca sozinha com o iPad. E muda de jogo e joga e... iPad? Que é isso? Não é? Em casa dos meus pais havia um gravador de bobines.
As primeiras gracinhas que eu fiz de criança foram gravadas em bobines. Nem era cassete. Nem, a cassete vieram depois. Também tem gracinhas em cassetes. Mas bobines. Incrível. Hoje são MP3, não é? São ficheiros que a gente faz downloads. Onde é que eles estão? Na nuvem. Onde é que está guardada a minha música? Na nuvem. E se chover? Se chover eu vou perder a música. Tá? Perguntas sobre isto? Estamos com 1 hora de atraso. Normal para mim. Perguntas? Nada? Eu estou a falar de assuntos assim tão desinteressantes que não mereçam nem perguntas nem comentários. Só para me alegrarem, nada mesmo. Muito bem. Então vamos começar a pensar. Business Masterclass não deixa de ser um curso de crescimento de empresas, não é? É para isso que nós aqui vimos, para de alguma maneira conseguirmos assumir o controlo do crescimento da nossa empresa. E para fazer crescer uma empresa é mais ou menos claro entre os pensadores do tema, entre os académicos da gestão, que nós precisamos de uma estratégia. Não é? Qualquer coisa para que eu queira fazer crescer, eu preciso de encontrar uma estratégia que me faça acreditar que resultará nesse crescimento. E o que é isto da estratégia? Bom, a estratégia é essencialmente uma forma de organizar os meus recursos. Nós temos uma série de recursos nas empresas. Oh Paulo, que recursos? Ativos. Temos ativos nas empresas. Coisas que fazem parte do balanço da empresa. Temos ativos. Temos pessoas. Temos pessoas nas empresas. Um dos ativos é dinheiro. Temos dinheiro nas empresas. Desejavelmente. Às vezes temos dinheiro que é mesmo da empresa, que é mesmo nosso, outras vezes temos a capacidade de pedir dinheiro emprestado. Mas se eu acedo a esse ativo, eu posso usá-lo a meu favor. E temos tempo, não é? Ativos ou recursos, tempo, equipa, pessoas e imobilizado, dinheiro. Uma estratégia é a organização desses recursos. Como é que eu vou organizar isto para obter um resultado? Uma estratégia é talvez até uma priorização destes recursos. É uma organização prevendo alguma priorização destes recursos. Para eu desenhar uma estratégia, há aspectos que são absolutamente críticos. E entre hoje e amanhã de manhã nós vamos falar essencialmente deles. Hoje vamos falar num sentido mais abstrato de explorar o que é crescimento empresarial e amanhã de manhã vamos centrar-nos em tornar a coisa concreta para percebermos como é que eu posso estrategicamente planear esse meu crescimento e preparar esse meu crescimento empresarial. Então isto começa de uma forma relativamente simples, ou que nós podemos explicar de uma forma simples, que obviamente na prática depois assume alguns contornos de complexidade. Para eu desenhar uma estratégia, há duas coisas que eu começo por precisar de identificar. E vocês vão achar que elas são absolutamente óbvias, quiçá lapalacianas, mas que são poucas as pessoas que o fazem, são poucos os empresários que o fazem. São raros os empresários que se dedicam, que tiram algum tempo para identificar estas duas coisas.
por incrível que pareça. Qual é a primeira coisa? É o que eu chamo o ponto A. E o que é o ponto A? É o meu ponto de partida. É onde é que eu estou hoje. O meu ponto A tem uma descrição contabilística, o meu balanço, mas tem mais do que o balanço, porque o balanço dá-me uma parte daquilo que é a minha realidade. Mas é difícil ler no balanço quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as competências que eu tenho na equipa, quais é que eu não tenho. Então há uma parte que eu consigo tirar da análise dos resultados da minha empresa, nomeadamente do balanço da minha empresa, mas há uma análise estratégica que eu tenho que fazer também, que é quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as ameaças que eu deteto no mercado e quais são as oportunidades que eu consigo detectar também. Quais são as minhas competências, quais são os ativos não contabilísticos que eu tenho na empresa. Então há uma análise do ponto de partida que é absolutamente crítica para nós começarmos a coisa. Pouca gente faz isto. E quando faz, tende a mentir. Como, aliás, eu também faço quando me peso. Eu digo a mim mesmo que sempre tive os ossos pesados. A segunda coisa que eu quero identificar é aquilo que eu chamo o ponto Z. E o que é o ponto Z? É o ponto onde eu quero chegar. Eu sei que acabei de dizer uma coisa absolutamente óbvia e absolutamente lapalaciana. Mas ninguém faz. Oh Paulo, tu acabaste de generalizar. Verdade. E, consequentemente, menti. Pouca gente faz. A percentagem de empresários, nomeadamente nas PME, que está a fazer isto, é uma percentagem muito baixa. Não apenas não dizemos a verdade sobre o ponto A, não nos dedicamos a identificar qual é, como também não nos dedicamos a pensar qual deve ser o ponto Z. E as pessoas muitas vezes pensam, oh Paulo, e Z é quanto tempo? A verdade é que Z são vários tempos. A visão da minha empresa é Z. E a visão da minha empresa, isto é mais um tema do mini MBA, quando falamos de estratégia, a visão da minha empresa é uma coisa que não se esgota sequer no tempo. Talvez a minha empresa possa sobreviver 3, 4, 5, 6, 10 gerações, não faço ideia. Então a visão não se esgota. A visão de ser o número 1 do mercado na Europa é uma coisa que não se esgota. Não se esgota mesmo depois da pessoa já ser o número 1. Porquê? Porque o número 2 está ali e ele quer roubar o nosso lugar. Então não se esgota a visão de ser o número 1. Por exemplo, se a visão for essa. A visão de servir 80% do mercado é uma visão que não se esgota. Eu até posso estar em 85% do mercado. Mas a concorrência está ali, quer uma fatia. Então isso é uma visão que não se esgota. Mas Z também pode ser 10 anos. Z pode ser 3 a 5 anos. Z pode ser 1 ano. Z pode ser o próximo trimestre. Z é apenas uma letra que eu estou a usar para identificar o destino. E a verdade é que eu preciso de destinos de longo prazo e de destinos de curto prazo. É a diferença entre estratégia e execução. Eu, de uma forma simplista, decidi para mim que é estratégico tudo o que eu penso de 1 ano para cima. 1, 3, 5 anos, 10 anos é estratégico. Para mim serve pensar que execução é o que tem que acontecer nos próximos 3 meses. Então Z pode ser o meu próximo trimestre. Z pode ser o meu próximo ano. Z pode ser onde eu quero estar daqui a 3, 5 anos. Eu tenho sempre as coisas pensadas na minha empresa para 3, 5 anos, 1 ano, 3 meses. E a cada 3 meses eu paro para refletir outra vez sobre isso. Tá? E não sozinho, com a minha equipa. É um dia inteiro que se tira só para avaliar qual foi o progresso nos últimos 3 meses, se ainda estamos a pensar chegar aos mesmos lugares daqui a 3, 5 anos, daqui a 1 ano, e o que é que temos que fazer nos 3 meses seguintes. É uma luta, é uma luta. Às vezes vamos um bocadinho mais rápido, outras vezes vamos um bocadinho mais lento. Às vezes achamos que Z já não é ali, que é um bocadinho acolá. Mas o facto de procurar clareza em A e Z
muito importante o que eu vou dizer agora, aumenta a probabilidade de eu fazer o caminho. Brian Tracy alega que os estudos feitos pela equipa dele, e diz isso em vários livros, atestam que planear este caminho aumenta em 1000%, aumenta em 10 vezes a probabilidade de atingir o ponto Z, de atingir o objetivo, de atingir o resultado. Daí a frase que ele muitas vezes usa, que é: quem falha em planear, planeia falhar. Quem falha em planear, planeia falhar. Quem não planeia, deita fora 1000% de probabilidade de atingir o resultado. Depois de eu ter identificado claramente onde é que estou e para onde quero ir, qual é a avaliação seguinte que eu tenho que fazer? Qual é a diferença de um ponto ao outro? Qual é o vazio entre os dois pontos? Qual é o caminho? O que é que me separa do ponto onde eu quero chegar? E não de menor importância, quais os obstáculos que eu imagino que preciso de enfrentar para lá chegar. O que é o meu plano? O que é o meu plano? É o meu melhor juízo sobre a forma de fazer este caminho ultrapassando os obstáculos. O que é um bom plano? É um plano que prevê uma máquina, que prevê uma estrutura que está preparada para fazer o caminho e lidar com os obstáculos. Muito importante em todo este processo é a identificação de uma oportunidade. Porque que caminho é este? É o caminho de exploração de uma oportunidade. Tem que ser identificada uma oportunidade na realidade, no mercado, que me permita levar de um ponto ao outro. De A a Z. Então o processo de desenhar o crescimento estratégico da minha empresa passa pela identificação da oportunidade e o alinhamento dos meus ativos internos com essa oportunidade. Deixem-me pôr a coisa de outra forma. Passa por identificar uma frustração num determinado nicho de mercado. E o que é um nicho de mercado? É um grupo de pessoas, é um grupo de empresas que têm alguma característica comum, que sofrem de uma determinada frustração, e há dois tipos de frustrações, essencialmente, que nós podemos estar aqui a falar. As pessoas ou querem fugir de uma dor, ou aproximar-se de um desejo, ou qualquer coisa que melhore a sua situação atual, mas muitas vezes é fugir de uma dor. E eu consigo entender que os meus ativos internos, as minhas competências, os meus ativos, a minha equipa, as condições que eu tenho internamente, conseguem organizar-se, a tal estratégia, o tal crescimento, a tal estratégia. Eu consigo organizar os meus recursos internos para resolver essa dor de uma forma que mais ninguém no mercado vai fazer. Qual a importância de eu fazer de uma forma que mais ninguém no mercado vai fazer? Eu consigo uma diferenciação. O que é uma diferenciação? É ser diferente da minha concorrência em aspectos que o meu nicho de mercado valorize. Porque é que isto é importante? Porque dá-me aquilo que em estratégia chamamos uma vantagem competitiva. Ou seja, uma forma de defender as minhas vendas, lucros e fluxos de caixa futuros dos ataques dessa concorrência. Porque há um monte de gente aí atrás dos meus euros.
em rigor atrás dos euros dos meus clientes que eu quero garantir que são meus. Então, a vantagem competitiva que vai aumentar a probabilidade desses euros virem do nicho de mercado para mim e não para qualquer outro dos clientes, obtém-se normalmente através de encontrar uma diferenciação. Diferenciação é eu conseguir organizar os meus recursos para aliviar essa frustração de uma forma que eventualmente a minha concorrência não consiga fazer. E está a fazer algum sentido? Ou... Sim? Eu às vezes tenho medo de entrar aqui numa viagem que eu estou a entender tudo e nem sei. Aqui ainda mais com as máscaras. Estou a falar a sério. Uma das coisas que a gente se preocupa, quem faz o que eu faço, quando estamos aqui, é de ir percebendo na expressão das pessoas se há energia, se há entusiasmo, se nos estão a entender ou não, e com as máscaras a gente só vê olhos. Vê qualquer coisa, mas está a fazer sentido a toda a gente? Sim? Ou estou aqui numa viagem da maionese, só eu é que estou a curtir? É que eu estou a curtir. Eu confesso, eu segunda-feira estava angustiado. E vou subir ao palco outra vez. Nossa Senhora. Mas ontem e anteontem curti e hoje estou a curtir ainda mais. Já é a segunda vez, já estou mais lubrificado no conteúdo. A primeira vez é mais difícil. Tá? Então, está claro isto? O que é crescimento? Como é que nasce a oportunidade de crescimento? Algum comentário, alguma pergunta? Depende do tamanho da equipa. Se eu tiver uma equipa de 4 ou 5 pessoas, porque é que eu não hei de reunir toda a gente? Se eu tiver uma equipa de 15 pessoas, das quais são 3 ou 4 diretores, eu já posso optar por eu reunir com os diretores e os diretores reunirem com a equipa, ou não, ou com 14, 15 pessoas eu juntar toda a gente. Com 50 pessoas já é difícil juntar toda a gente. Eu diria que aqui entre as 15 e 20 nós temos uma zona em que podemos optar fazer de uma forma ou de outra. Todos colaboram, todos participam? Com regras. Com regras. Eu não vou elaborar muito na resposta, mas fique tranquilo que amanhã vamos falar nisso. Tá? É só que se eu começar a responder isso agora, depois amanhã não tenho nada para dizer, depois vocês pedem devolução de metade do dinheiro e os meus fluxos de caixa não vão aguentar isso. Tá? Então, resumindo aqui a questão do crescimento estratégico. A título de resumo, e para tentar deixar isto mais objetivo, que é a minha preocupação. Não é só andar aqui numa viagem, mas deixar depois as coisas mais objetivas para vocês. Oportunidade. Análise das forças internas, dos tais ativos internos. Identificação de um determinado nicho no mercado, um grupo de particulares ou empresas que tenham uma frustração comum que estas minhas forças internas conseguem aliviar. Obviamente que um nicho que tenha uma dimensão suficiente para que eu possa crescer. Podemos depois falar um bocadinho mais nisso, mas lembrem-se que aprofundamento é melhor no século XXI. No século XX não era. Mas no século XXI, aprofundamento resulta melhor do que alargamento. Quanto mais pequeno for o nicho, mas maior o meu domínio sobre esse nicho. Implica uma especialização. Absolutamente, é isso que nós procuramos. Aliás, a estratégia hoje é eu ir subnichando até eu ser o líder. É ir tirando um nicho cada vez mais pequeno até eu ser o líder. É tipo o médico, clínica geral e o especialista. Exatamente. Só que às tantas o especialista pode ser o especialista Da especialidade. em Alcácer do Sal. Ok. Tá? Especialistas em, sei lá, pediatria, ainda há um monte. Não é? Ele já não é clínica geral, já é pediatria. Especialistas em pediatria em Portugal, e já há menos. Em Lisboa, ou na Zona Sul, menos. Epá, mas em Alcácer do Sal, somos só 3. Mas tem que ter mercado. Calma. Então eu vou ser o único que se especializa nos dentes. Sei lá, outra coisa qualquer. Estão a ver? Ou em dermatologia pediátrica. Agora eu sou o maior.
Estão a ver? Agora, neste nicho, eu não tenho concorrência. Questões dermatológicas pediátricas em Alcácer do Sal, sou eu. Tenho que vir trabalhar. De dermatologia. Não vai imaginar. Aquilo, o sal e o arroz, aquilo é... Não, obviamente que o risco eu acho tantas subnichos, tanto que ninguém tem o problema. Mas aí o problema está anterior. Eu já não estou dedicado a aliviar uma frustração do mercado, eu estou dedicado a aliviar a minha frustração. Por isso é que antes disso é a frustração do mercado. Eu não vou para a pediatria dermatológica ou dermatologia pediátrica em Alcácer do Sal, porque é a única coisa que mais ninguém faz. Então, mas se mais ninguém faz, porque não há um mercado para isso, então eu não estou a ser diferenciado. Lembra-se do que eu disse que era diferenciação? Eu tive o cuidado de dizer. É eu fazer qualquer coisa de diferente, mas que o mercado valorize.